quero dizer que eu cheguei no Flamengo vindo do Joinville, né? Na época com 28 anos, eu disputava um campeonato estadual e brasileiro pelo Joinville. No Joinville tinha passado em 77 o Edu, irmão do Zico, como jogador, né? Jogando, defendendo o Joinville, e eu jogava nesse ano no Avaí. Se enfrentamos em algumas oportunidades, e o Edu então, quando parou de jogar, né, no ano acho que de 77 mesmo, no Joinville ele veio para o Rio de Janeiro, né? E aí citou meu nome assim como sendo um jogador interessante para o Flamengo me contratar, né? E isso acho que me ajudou bastante, né? Porque qualquer referência de uma pessoa como jogador, da qualidade como foi o Edu, né? Craque, né? Todo mundo conheceu, no América, depois no Vasco, pelos clubes que passou, né? Então, com a referência do Edu e mais tarde com a referência também do Carlos Alberto, lateral direito que veio para o Flamengo, eu acho que no ano de 79, ele veio antes de mim, disputou um campeonato brasileiro no Flamengo, fazendo um gol contra o Curitiba, o gol do título, se vocês estão lembrados, né? Um gol espetacular, e que formamos uma dupla lá em Joinville jogando pelo lado esquerdo, né? Então, nessa indicação do Edu e depois com a do Carlos Alberto, quando houve algumas solicitações pedindo referências, eu acho que fortaleceu, né, bastante. Mas a vinda do presidente, na época, Márcio Braga, em Joinville, que tinha lá um irmão, um parente, que trabalhava no mesmo setor que ele fazia aqui no Rio de Janeiro, que estava aqui no Rio de Janeiro, que era cartório, né? Ele era dono de um cartório aqui no Rio, né? E tinha um parente que também trabalhava nessa mesma função lá em Joinville. Então ele foi fazer uma visita lá em Joinville e foi assistir um jogo de Joinville no domingo, onde eu fui escolhido o melhor jogador em campo. E ele se admirou com o meu futebol, né? E de lá mesmo ele telefonou para o Coutinho, né, que era o treinador na época, dizendo, e nessa época o Flamengo andava atrás de um meia, às vezes uma ausência do Zico, né, servindo a seleção brasileira, ou às vezes se machucar, né, como acontece muito na nossa carreira de futebol, né, eles pudessem ter um jogador assim com referências, né, naquela posição, né. Ninguém ia substituir o Zico, né, mas era um jogador assim que tinha umas características parecidas, né. E aí foi essa indicação do presidente, que era o presidente do clube, eu acho que foi realmente o ponto que precisava para minha vinda ao Flamengo, né. Aqui cheguei, né, treinei, e logo no segundo dia, sem sequer fazer exames médicos, viajei com o Zico para a Europa, quando o Flamengo disputava o campeonato naquela época, um torneio chamado Teresa Herrera, Ramon de Carranza, né, que era para buscar algumas cotas, né, uns trocados que se fazia muito naquela época, quando os times estavam, né, sem disputar a participação de campeonatos. E lá me apresentei ao grupo, no hotel. O Mozi hoje até contou dessa minha chegada lá, que foi interessante, né? Cheguei lá, eu estava na época com um bigode muito grande, parecia um mexicano, né, e um cabelo muito comprido, parecia um cowboy, né? E lá me apresentei, e aí, pô, isso aí é jogador? E foi assim a minha chegada, né? Eu levei durante uns 3 meses para entrar assim na equipe, participar de alguns jogos, né, no estadual, mesmo porque não era eu ou qualquer outro jogador que chegasse ao Flamengo naquela posição, que era a minha posição que eu jogava na época no Joinville, que era a meia direita, número 8. Eu era meia esquerda, mas eu não gostava da camisa 10, eu gostava da camisa 8, porque o meu grande jogador, que eu admirei quando criança, na minha cidade de Ituba, chamava-se Madureira, meia direita, que defendia o Metropol e que é natural do Rio de Janeiro, e que jogou no Vasco da Gama por uma época,
E na época lá em Santa Catarina tinha esse clube chamado Metropol, que era o grande time né, que representava Santa Catarina. E num jogo, eu com uns 12 anos, fui ver esse jogo entre Metropol e o time da minha cidade de Bituba, e esse jogador fez, sabe, chover na época, nesse dia. Fez gols, deu passe, habilidosíssimo, né? E hoje eu sei da história dele, e foi realmente um grande craque que representou no Paraná o Atlético Operário. Depois, mais tarde, ele jogou no Palmeiras de Ademir da Guia, ao lado de Ademir da Guia, de Dudu, sabe? Eu nem imaginava que o cara era tão bom assim. Então foi o primeiro cara, e por isso eu gostava da camisa número 8, ali Mengão.